Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje a gente vai fazer uma videoaula sobre o indicador Ichimoku Cloud, que são nuvens de Ichimoku, que se fala o nome do indicador. Para você conhecer meus produtos e serviços oficiais, cursos, treinamentos e sinais de bolsa de valores e forex, acesse o meu site traderprofissional.com.br e aqui você também tem outros dados de contato para me contactar. Então nós temos aqui o indicador Ichimoku. Então eu vou estar explicando como que ele funciona e o principal desse curso que tem que ser alertado e conscientizado vocês todos. Em primeiro lugar, eu não vou teorizar sobre o Ichimoku. Então não vou falar como que funcionam as médias móveis, como que são os cálculos, como que é toda a matemática dele. Por quê? Um piloto de Fórmula 1 ele precisa saber dirigir o carro para ganhar a corrida e entender muito pouco sobre a teórica que envolve toda a ciência que está interligada a todo o funcionamento do carro. Então, na Bolsa de Valores, você não precisa ser especialista na teoria dos indicadores ou dos indicadores que compõem uma certa metodologia. O que você precisa saber é operar esses indicadores, porque os cálculos vai ser feito pelos programas e você, de fato, só precisa usar os indicadores. No nosso caso, nós temos o MetaTrader aqui. Ele vai plotar o indicador com a configuração que você deseja, com a programação que você deseja, e precisamente o software vai fazer o cálculo do posicionamento dos indicadores para você, de fato, operar da mesma maneira que o piloto de Fórmula 1 pilota um carro e ganha a corrida sem saber todo o conhecimento científico do funcionamento do carro. Você na Bolsa de Valores precisa, na Bolsa de Valores ou no mercado Forex, precisa aprender a ganhar dinheiro. Isso é o mais importante. Então não adianta você saber a teoria da Bolsa de Valores, do mercado Forex, saber tudo. E saber tudo sobre indicadores, incluindo toda a matemática, se você não sabe ganhar dinheiro. Então o meu objetivo aqui é ensinar você a ganhar dinheiro. Nada de teoria. Pesquise a teoria por trás do indicador Ichimoku. Você pode pesquisar no Google, no YouTube, você vai achar muita gente teorizando sobre ele. É perda de tempo, porque o meu objetivo aqui é ensinar vocês a lucrarem no mercado. Então, vamos então ao conhecimento do indicador Ichimoku. E nesse curso a gente vai aprender como que funciona e um setup que eu desenvolvi considerando certos padrões envolvendo o indicador Ichimoku. E no final tem uma conscientização para vocês saberem usar isso aqui de uma maneira que vai ser rentável. Muito bem, pessoal. O indicador Ichimoku, como que você acha o indicador Ichimoku? Você vem aqui no MetaTrader, aqui em indicadores, ou você vem aqui em inserir indicadores, e você tem, na tendência, você tem o Ichimoku Kinko Hyo. Bom, existem várias configurações, inclusive uma configuração padrão do indicador Ichimoku. Então eu vou mostrar aqui, abrir aqui o indicador. Quando você for plotar o indicador no gráfico, o MetaTrader vai pedir a configuração. Essa é a configuração que eu uso. Então existem várias configurações. Fiz vários testes envolvendo várias configurações, mas a configuração que eu recomendo para você, segundo as táticas que eu desenvolvi usando o Ichimoku e padrões que eu identifiquei, uma das boas combinações que eu considerei, uma das melhores pelo menos, é a Tenkan Sen 13, Kinjun Sen 34 e Senkou Span B 55. Então você configura o Ichimoku nesse tipo de configuração aqui. Basicamente, pessoal, o Ichimoku ele é composto pelo quê? Médias móveis, tá? Só que as médias móveis do Ichimoku, falando um pouquinho da teoria básica, tá? Não alongar muito sobre isso, ele usa as médias móveis. Vou só colocar aqui uma cor nessa média móvel aqui para vocês também visualizarem, mas essa média móvel não é importante, né? Essa aqui é azul. E eu vou explicar por que depois, porque eu uso o Ichimoku diferente. As médias móveis é calculado com base
não no fechamento. Então, a média móvel exponencial que eu uso da minha metodologia é baseado no fechamento. A média móvel do Ichimoku é baseado na máxima ou na mínima. É baseado na máxima e na mínima do preço. Então, tem uma periodicidade que envolve máxima e mínima. Então, o cálculo é diferente da média móvel, por isso que ela tem esse comportamento diferente das médias móveis aritmética exponencial. E essas nuvens de Ichimoku também envolve cálculo com médias móveis de máxima e mínima. Enfim, todo o cálculo do Ichimoku aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é um pouco complexo até, eu acho. Agora, o que acontece? Se eu mudo alguma coisa no Ichimoku, por exemplo, se eu mudei aqui o coloquei o número 21 aqui, por exemplo, até as nuvens de Ichimoku vão mudar. Então, nós temos aqui a parte do Ichimoku que são as nuvens. Quando eu pintei a nuvem positiva, né, de amarelo para indicar alta, então nós temos as cores aqui. Então, o cume superior é essa parte da nuvem superior amarela. Eu pintei de amarelo, você pode pintar da cor que você quiser. De vermelho é o cume inferior, que indica baixa. Eu vou explicar por quê depois. Tá? Indica baixa ou fraqueza. Tá? E o cume superior indica alta ou fortalecimento ou força. Então nós temos esse Chikou Span, tá? Que é essa linha violeta aqui. Isso aqui é uma linha que tem como objetivo, ela é atrasada em relação ao preço, então o preço se encontra aqui e essa linha ela se encontra mais atrasada. E ela de fato é uma linha muito poderosa porque ela antecipa o movimento do preço. Então ela indica se o preço ele tende futuramente a fazer um certo comportamento, ou de baixa ou de alta. Então, ela faz esse comportamento de maneira antecipada, bem antes do preço. E eu vou explicar como que ela funciona em conjunto com a Tenkan-sen, que é essa linha vermelha aqui, essa média móvel vermelha. A gente configurou aqui, né? Tenkan-sen é 13, ele é vermelho. O Kijun-sen 34, ele é azul, só que a gente não vai usar ele por certos motivos aí que eu vou explicar. E o Chikou Span a gente não tem aqui. O Chikou Span, ele no caso é representado por esse Seiko Span B, só que o que acontece? Quando você mexe de fato nesse 5,5 aqui, você mexe também nas nuvens. Quando você faz qualquer alteração, tanto no Tenkan-sen ou no Kijun-sen, também altera as nuvens. Então, qualquer número que você mexe, você vai mexer no indicador inteiro, né? Então, por exemplo, se eu coloquei aqui 100, por exemplo, coloquei 100, mexeu um pouco aqui na média móvel, tá vendo? Essa média móvel aqui mexeu um pouco. Aqui a gente vai colocar o 5,5, vamos colocar aqui o 21. Ó, mudou tudo, tá vendo? Eu fiz uma mudança em uma da parte dos indicadores, tudo foi recalculado, inclusive as nuvens e todas as médias móveis. Aqui eu vou colocar 144 aqui para ver. O Tenkan-sen, ó, mudou tudo. A nuvem mudou, as médias móveis mudaram de posição. Essa média móvel aqui vermelha, ela mudou. Então, quando você mexe em uma coisa, quando você mexe no valor de uma das médias móveis, a nuvem modifica, essa linha azul modifica. Por quê? Porque tudo está interligado a tudo. O cálculo de uma coisa está interligado no valor de outra. Agora, esses cálculos são complexos e o que importa aqui é a gente trabalhar as estatísticas do Ichimoku, certo? Então, tá aqui, configuração. Aqui eu mostrei um pouco sobre a configuração dele para vocês, tá? 13, Tenkan-sen 13, Kijun-sen 34 e Seiko Span B55, ok? Então, o que a gente vai analisar aqui? Primeiro, existem várias estatísticas e probabilidades envolvendo vários pontos desses indicadores e eu vou mostrar cada um deles. Essa linha azul aqui, tá?
que é o Kijun 100, a gente vai deixar sem ela. Não vamos usar ela porque para a nossa tática e setup que eu vou demonstrar para vocês é inútil, tá? É inútil. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conhecer por partes o indicador e os efeitos que cada parte do indicador tem em relação à entrada operacional e saída operacional, e pontos de entrada operacional e pontos de saída operacional. Bom, então vamos tirar aqui as outras partes dos indicadores, tá? Tirar aqui essa linha vermelha, a linha violeta que a gente tira também, tá? E a gente vai ficar só com a nuvem. Então a gente vê claramente que a nuvem ela tem a seguinte função. Existem alguns padrões envolvendo a nuvem de Ichimoku que é importante a gente prestar atenção, tá? E com base nesses padrões a gente tem que se posicionar nos melhores pontos, que são padrões que indicam uma probabilidade de dar mais certo o movimento que o preço tende a fazer. E devemos inteligentemente nos posicionar nessas condições mais favoráveis, onde o preço ele tende onde a direção e o movimento do preço tende a ser previsto em certas situações. Então, primeiramente, a gente tem aqui a nuvem. Basicamente, quando o preço se encontra acima da nuvem, a tendência é de alta. Então, veja que quando o preço está acima da nuvem de Ichimoku, nesta configuração que eu já expliquei para vocês, tende a fazer um grande movimento de alta. Quando está abaixo da nuvem, tende a fazer um grande movimento de baixa. Aqui, por exemplo, está abaixo da nuvem, fez um movimento de alta, mas a probabilidade de fazer um movimento de queda, certo? E quando eu falo abaixo da nuvem ou acima da nuvem, é abaixo da nuvem por completo. Então aqui, por exemplo, nessa região nós temos o preço, ele não está acima da nuvem ainda, ele está abaixo da nuvem. Para ele estar acima da nuvem, ele tem que estar completamente acima da nuvem. Então, aqui nessa linha superior da nuvem, do Ichimoku, o preço ele não rompeu, ele ficou dentro da nuvem. Então, quando ele está abaixo e dentro da nuvem, porque ele não rompeu a linha superior, ainda é tendência de baixa, ainda há probabilidade de cair. Isso é um detalhe muito importante que muita gente que ensina o Ichimoku e os padrões dele não falam. Apesar de que nesta configuração que eu trabalho, isso acontece, não sei as outras configurações. E aqui, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, o preço estava completamente acima da nuvem. Veja que aqui ele estava acima da nuvem por completo. Então, eu poderia entrar comprado. Então, tenho que ter o preço acima das duas linhas da nuvem, ou seja, a linha superior e a linha inferior da nuvem. Quando o preço está acima, a tendência é de alta. Quando a linha está abaixo, quando o preço está abaixo da linha tanto superior como inferior, então a tendência é de baixa. Então vamos dar uma volta aqui no gráfico para a gente observar isso. Então veja que aqui, por exemplo, em tendência de baixa, o preço rompeu a linha inferior, mas ficou dentro da linha de Ichimoku. Ficou abaixo da linha superior da nuvem de Ichimoku, ou seja, ainda está em tendência de baixa, porque para estar em tendência de alta, eu preciso que o preço fique acima das duas linhas. Para ficar em tendência de baixa, o preço tem que ficar abaixo das duas linhas, certo? E tem uma estatística muito forte, o Ichimoku, a gente vê que o preço ele faz grandes movimentos de queda quando fica abaixo do Ichimoku, faz amplos movimentos de alta quando fica acima das linhas de Ichimoku. Então isso é uma estatística muito conveniente para você se posicionar a favor de uma certa tendência, ou seja, tendência de baixa abaixo da linha de Ichimoku, tendência de alta acima da nuvem de Ichimoku, não linha de Ichimoku, mas nuvem de Ichimoku que eu estou querendo dizer agora. Então a gente vê claramente que o preço ele tende pelo Ichimoku ele tem essa estatística muito relevante, muito importante. Então você pode se aproveitar deste padrão para você operar, identificar a tendência e operar. Então a gente já sabe aqui. Agora existe um detalhe, tá? Dentro dos padrões de Ichimoku. Um padrão muito interessante é o seguinte. Um padrão que a gente pode utilizar para iniciar operações compradas ou vendidas vendida. Para eu iniciar uma operação vendida, o preço tem que estar abaixo da linha de Ichimoku. Por quê? Porque a probabilidade das nuvens de Ichimoku, aliás.
Então o preço tem que estar abaixo da nuvem de Ichimoku para eu iniciar a operação vendida, e isso é um ponto chave para eu trabalhar com Ichimoku pelo seguinte, você de fato sabe que quando fica abaixo das nuvens de Ichimoku por completo, faz um grande movimento de queda. Isso aí é um padrão estatístico do mercado, ou tende a fazer um grande movimento de queda. Então eu vou operar vendido sempre quando o preço estiver abaixo das nuvens de Ichimoku. Agora, onde que eu vou entrar vendido? Em que ponto? Quando o preço tocar na nuvem de Ichimoku. Você pode trabalhar, claro, vendas ao longo como você sabe que quando o preço fica abaixo da nuvem de Ichimoku faz tendência de baixa, então você pode entrar em qualquer lugar aqui. Mas o ponto que realmente tem uma chance explosiva de desenvolver uma tendência de baixa é exatamente próximo da nuvem de Ichimoku, ou seja, está abaixo da linha de Ichimoku, chegou próximo, você tem que identificar um padrão técnico como topo duplo, topo triplo, sequência de padrões de candlestick de baixa. Incoming mail. Então, se isso acontecer, então você tem um sinal de força baixista a favor de fazer uma implosão, no caso tendência de baixa, uma implosão de queda, um movimento implosivo de queda que realmente vai ser amplo. Então, próximo da linha de Ichimoku é o ponto ideal para você, da nuvem de Ichimoku, é o ponto ideal para você iniciar a operação, mas você precisa em conjunto usar padrões de candlesticks e padrões de análise técnica também. Não é só tocar aqui, por exemplo, tocou na linha de Ichimoku, né, e deu stop, né? Se você tivesse entrado aqui, por exemplo, se você tivesse entrado aqui, por exemplo, tivesse entrado quando fechou esse candlestick aqui, colocou o stop um pouquinho acima, o preço foi lá e deu violinada, né? Então você tem que analisar padrões de candlesticks, pontos de resistência e suporte em conjunto com a nuvem de Ichimoku, porque se você sai iniciando venda sempre quando toca na linha de Ichimoku, na parte inferior, o que vai acontecer com você é que você vai tomar muitos stops e vai perder dinheiro. Então mesmo depois você ganhando, você toma stop, então você perde lucro. Então você tem que usar um conjunto de técnicas em conjunto com este padrão do Ichimoku. Você não pode usar ele sozinho. Aqui, por exemplo, estava assim, acima da linha de Ichimoku. Então o ponto ideal, como a gente sabe que acima da nuvem de Ichimoku o preço tende a fazer grandes movimentos de alta, então eu vou operar comprado sempre que estiver acima da nuvem de Ichimoku. E o ponto ideal é quando está próximo da nuvem de Ichimoku e acima dela para iniciar a compra. Você pode, claro, como o preço ele tende a fazer esses movimentos de alta, quando fica acima da nuvem de Ichimoku, você sabe que pode subir. Então, como você sabe que pode subir, você pode desenvolver setups de entrada. Assim, quando o preço fica acima da nuvem de Ichimoku, você pode desenvolver estratégias de entrada ao longo da formação da tendência. Mas o ponto ideal, que é mais explosivo no caso para a tendência de alta, é quando o preço toca por cima da nuvem de Ichimoku, porque é um ponto de suporte significativo. Então vamos ver um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, houve falha, né? Tocou aqui na nuvem de Ichimoku, mas falhou. Inclusive já vinha no processo de consolidação aqui. A gente tem topos e fundos no mesmo nível, então isso já por isso que você não pode, tá vendo? Usar tocou no Ichimoku, na nuvem de Ichimoku por cima e próximo dela eu vou entrar comprado. Não, estava consolidado, a gente tinha uma consolidação aqui. Então como é que você vai entrar nessa consolidação aqui? Está lateralizado. Então veja que você não pode usar isso sozinho. Então tem gente que exagera, né? Tocou acima da nuvem de Ichimoku e está acima dela, eu vou entrar comprado porque a tendência é de alta. Você vai tomar um monte de stop se você fizer isso. Então não é tão simples assim. Olhando no gráfico parece que é moleza, mas não é, tá? Então vamos ver aqui um exemplo com a nuvem de compra, né, para operação de compra. Aqui, por exemplo, ó, ficou acima da nuvem de Ichimoku. Então, tendência de alta, probabilidade de fazer amplos movimentos de alta, amplos movimentos ascendentes. E o ponto ideal é acima e próximo da nuvem de Ichimoku. Aqui aconteceu isso, houve uma correção e exatamente aqui deu um sinal de compra. A gente poderia estar entrando aqui no arame de fundo e colocar o stop aqui próximo aqui da mínima
deste candle. Por quê? Isso aqui é um padrão de candlestick. Um arame de fundo não é igual ao arame de fundo clássico, mas é um arame de fundo. Então é um padrão de candlestick. Então eu sei que é uma zona de suporte aqui o Ichimoku. Sei que a tendência de alta e tende a fazer amplos movimentos de alta. Mas eu tenho que ter um conjunto de técnicas para entrar. No exemplo passado eu mostrei para vocês. Tocou na linha de Ichimoku, mas não deu certo. Porque estava consolidado, estava lateralizado. Então você não pode simplesmente sair comprando porque tocou na nuvem de Ichimoku por cima. Isso aqui fez um padrão arame de fundo. E analisando o volume, né, a gente tinha... Pelo menos o pivô anterior fez um volume ascendente grande. E se a gente olha esse volume ascendente, a gente vê que ele é maior do que muitos dos volumes anteriores. E isso também já indica uma certa força, né? Pelo volume a gente não detecta tanta força assim, mas é algo que indica um pouco de força. Então você tem que usar essa tática de analisar volume, analisar resistências e suportes, ver se aqui, nesse ponto, a gente encontra um suporte lá no diário que também é muito forte. Então isso pode ter influenciado nesse movimento de alta significativo. Então não é só tocou na nuvem de Ichimoku por cima, eu vou comprar, tocou por baixo na nuvem de Ichimoku, eu vou vender. Se você fizer isso, você vai se ferrar. Eu uso médias móveis exponenciais e ela também acerta muito a tendência, mas se eu sair comprando e vendendo quando toca nela, eu vou tomar um monte de stop, ok? Aqui, por exemplo, tocou por cima na nuvem de Ichimoku, deu stop. Você teria entrado aqui nesse ponto, por exemplo, fez um padrão de candlestick martelo aqui, vários candles de indefinição, mas não deu certo, porque a força era de baixa significativa devido aos pivôs de baixa, tendendo a fazer novos fundos. Então veja a análise como ela é feita. É uma zona de suporte muito importante, mas você tem que analisar um monte de outros conceitos, tem que analisar padrões técnicos, padrões de candlesticks, suportes e resistências, linhas de tendência. Você tem que ver se tudo isso está a favor do sinal, está a favor do ponto de suporte, ok? Então, sobre as nuvens de Ichimoku, que é uma das partes do indicador, a gente já deu uma palhinha e vamos partir para os outros pontos do indicador. Outro detalhe da nuvem de Ichimoku, pessoal, é o alargamento e estreitamento da mesma. Então, quando ela se alarga, a força da tendência significa... a força compradora ela é relevante, mais relevante quando a nuvem de Ichimoku se alarga, e a força é menos relevante ou pouco relevante quando ela se estreita. Então a gente sabe aqui, olhando o indicador, que a gente tem aqui o cume superior, que é o yellow, né, da nuvem. No meu caso, você pode pintar da cor que você quiser. Então, é amarelo. Então, quando a nuvem amarela está bem larga, a força compradora é significativa. Quando ela se estreita, a força compradora está reduzida. E é o inverso para a vermelha, né? Aqui, vamos ver aqui um exemplo que ficou bem largo o vermelho. Bem largo mesmo. Aqui, por exemplo, ó, aqui a força vendedora era muito significativa. Então, estava muito alargado o cume inferior, que significa venda, pressão de venda. Quando estava alargado, então a pressão de venda muito significativa. É tanto que, ó, aqui fez o alargamento, né? A gente vê que estava muito significativa ainda a força vendida, até que aqui se estreitou, e quando houve o estreitamento da nuvem de Ichimoku, do cume inferior destacado, então quase reverteu a tendência, né? Reverteu depois, mas teve uma dificuldade para reverter, então ele voltou, insistiu tentar iniciar uma queda, mas depois subiu. Agora, isso aqui você tem que tomar cuidado, porque isso é uma estatística, mas você tem que usar isso em conjunto com outras ferramentas, porque isso aqui falha muito também. Mas isso é um detalhe que muitas pessoas que falam sobre Ichimoku não percebem, mas você pode usar isso como auxílio para implementar esse padrão no seu setup, mas sozinho é difícil trabalhar isso aqui. Então você tem que usar esse alargamento e estreitamento da nuvem como fraqueza e fortalecimento da força da tendência.
em conjunto com outros padrões técnicos que podem ser a favor ou não a favor. Se for a favor, então você vai levar em consideração esse indicativo. Se não for a favor, você não vai levar em consideração esse indicativo no desenvolvimento da sua estratégia. Então, o Ichimoku é um indicador que no gráfico do passado, tá, pessoal? É muito lindo, é muito bonito, é muito legal, mas existem muitas armadilhas ao usar ele. Então, você vai ter que testar várias variáveis, várias combinações com outros padrões e ferramentas técnicas. Não usar o Ichimoku sozinho é um pouco complicado. E outra coisa, né, pessoal? Esse sinal de alargamento e estreitamento da nuvem do Ichimoku é muito atrasado, né? Muitas vezes é muito atrasado. Por exemplo, aqui, né, enfraqueceu, houve o estreitamento da banda. Então, aqui quando estava bem estreito, o preço já estava lá em cima. Então, foi detectada a fraqueza da força compradora, mas está muito atrasado. Então, você não pode usar esse parâmetro de estreitamento, e tanto estreitamento como alargamento da nuvem de Ichimoku para você sair da operação detectando fraqueza do mercado, ou continuar na tendência detectando alargamento da nuvem de Ichimoku indicando força do mercado, porque é muito atrasado. Mas tem uma relação que vale a pena a gente detalhar aqui, que em alguns casos, em conjunto com outras ferramentas, isso pode ser considerado como ponto ou de entrada ou de saída operacional. Tá ok? A melhor maneira de usar a nuvem de Ichimoku é você, de fato, fazer o seguinte, usar o que foi falado no início do curso, ou seja, quando o preço está acima da nuvem, você entra comprado nas condições técnicas mais inteligentes e favoráveis. Se estiver abaixo da nuvem, a tendência é de baixa, tende a fazer um amplo movimento de queda, então você opera vendido. Então agora vamos verificar o indicador completo de novo. Então agora é o seguinte, né, pessoal, a gente tem aqui, pessoal, no Kijun 100 nós não vamos usar, porque isso aqui não vai, pelo menos do meu ponto de vista de criação e de detecção de padrões, o Kijun 100 aqui ele não serve para usar junto com o Ichimoku, não é muito viável. Mas o Tenkan 100, que é a linha vermelha, e o Chikou Span, que é a linha violeta, ela é existe uma relação muito forte entre eles. Uma relação muito forte, então você pode utilizar eles para entrar na operação, para sair da operação. Agora, para a gente visualizar isso aqui melhor, o que a gente vai fazer? Vamos aqui tirar as nuvens de Ichimoku para a gente estudar as linhas Tenkan 100 e o Chikou Span, que é a linha violeta e a linha vermelha. Então você configura o indicador para você aprender a usar a técnica quando você for estudar com as cores, para você conseguir ser guiado pelo vídeo, fica melhor para a sua aprendizagem. Então o que a gente vê aqui de relação em relação a essas duas linhas aqui? Essa linha azul, né? Quando ela cruza para baixo a linha vermelha, o preço tende a reverter a tendência de baixa. Quando ele está abaixo da linha vermelha, quando ele cruza a linha vermelha, o preço tende a fazer uma tendência de alta. Então isso é uma estatística. Aqui, por exemplo, cruzou essa linha lilás, cruzou a linha vermelha. Eu esqueço os nomes, né? O Chikou Span é a violeta e o Tenkan 100 é a vermelha. Eu não vou ficar falando esses nomes em japonês aqui, eu vou falar vermelha e azul. Mas a linha de cruzamento, de acionamento, de reversão de tendência ou de confirmação de uma nova tendência é a linha lilás. Quando ela cruza a linha vermelha, a tendência geralmente muda, né? Então, enquanto ela fica acima da linha vermelha, o preço vai fazendo movimentos altistas. Quando ela cruza para baixo a linha vermelha, o preço tende a fazer uma tendência de baixa. Então isso é uma estatística muito clara, e isso é muito poderoso, tá? Para a gente utilizar como ponto de entrada operacional, como ferramenta para você continuar na tendência. Então se a gente sabe que a linha lilás, quando ela fica abaixo da linha vermelha, tende a fazer
a tendência tende a continuar, então funciona como indicativo de continuação de tendência. Aqui, por exemplo, enquanto a linha lilás fica acima da linha vermelha, a tendência tende a continuar, mesmo o preço ficando abaixo da linha vermelha, mas a estatística e padrão da linha lilás ficando acima da linha vermelha, mesmo o preço fazendo pivô de baixa ou padrões de baixa, ele tende a se recuperar a força compradora e continuar a tendência de alta. Então isso funciona, isso é uma estatística e probabilidade que você pode estar utilizando como ferramenta para ser incluída no seu setup ou estratégia que você está criando, como ferramenta indicativa de continuação de tendência, ok? Agora é o seguinte, pessoal, quando a gente olha no gráfico do passado, parece que essa linha lilás, vamos pegar o nome aqui de novo, tentar pegar o nome aqui de novo, o Chikou Span. Então o Chikou Span, a linha lilás, ela é atrasada. Então ela tem um deslocamento para trás. É uma média móvel específica aqui, calculada de acordo com cálculos diferentes. Não é com base no fechamento. Mas ela tem deslocamento, ela é atrasada. Então veja que no gráfico em tempo real agora, a gente vê que o Chikou Span a linha lilás se encontra atrasada. Então ela trabalha atrasada. Você vai ver o preço e vai ver ela bem atrasada. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem o preço aqui. Está até fazendo um pivô de alta aqui, né, um fundo duplo, mas o Chikou Span está abaixo da linha vermelha, da média móvel vermelha. Vamos tentar memorizar os nomes aqui, que é o Tenkan-sen. Né, está abaixo o Chikou Span está abaixo do Tenkan-sen, agora já esqueci, tá vendo? É difícil usar esses nomes japoneses aí. Então a linha lilás está abaixo da linha vermelha. E, consequentemente, nós temos padrões de alta. Aqui eu tenho um pivô de alta, tenho padrões de indefinição aqui que indicam que o mercado vai subir, tenho um fundo duplo aqui. Mas a gente sabe que, estatisticamente, quando a linha lilás cruza para baixo a linha vermelha, a probabilidade é que o preço caia. Então, não vou operar comprado, porque é uma estatística muito forte envolvendo esse cruzamento. É ou não é verdade? Se vocês derem uma volta aí no gráfico, vocês podem verificar isso. Então, olha só que ferramenta boa o Ichimoku tem e este padrão bom que o Ichimoku tem. Claro que dentro desta configuração dos números que eu passei para vocês, que é o 133455 para estes indicadores dentro do que compõem o Ichimoku, as nuvens de Ichimoku. Então, olha só, a gente tem, né, tá atrasado aqui o rompimento para cima da média lilás, acima da média vermelha, e tudo indica que vai subir, né? Tudo indica que aqui no gráfico de 1 minuto. Vamos para o gráfico de 15 minutos para a gente ver, ó, o que acontece. O preço está abaixo da linha vermelha. Fez aqui um topo duplo. Fez aqui um topo triplo praticamente, né? Aqui fez um topo duplo, padrões de indefinição, tudo indica que vai cair. Aqui a gente tem um padrão de candlestick chamado deliberação de baixa, tá? Um padrão de candlestick chamado deliberação de baixa. O volume aqui é fraquinho, mas aconteceu, né? De certa maneira o padrão de candlestick que indica queda do mercado. Então, se você só olha o preço, o que você vai fazer? Estou olhando o preço aqui, está indicando queda, padrão de candlestick de indefinição e topo duplo, né? Um grande pivô de baixa, segundo a teoria de Down, a probabilidade é de testar novos fundos. Então, olha só quanto indicativo de queda, mas eu tenho a linha lilás acima da linha vermelha. E quando a linha lilás fica acima da linha vermelha, no indicador Ichimoku Clouds, ou as nuvens de Ichimoku, a probabilidade é de subir. Então, isso significa continuação de tendência e significa que a probabilidade é que o preço se recupere, que a pressão compradora se recupere e exploda para cima.
Então, olha que interessante. Novamente, a gente vai dar um rolê aqui no gráfico e a gente vai ver que essa probabilidade se aplica, tá? Então, veja, né, que aqui cruzou para baixo a linha de Ichimoku, então, tendência permaneceu para baixo. Aqui ficou acima da linha de Ichimoku, fez grandes movimentos de alta. Aqui, ó, acima da linha de Ichimoku, né? E houve o grande movimento ascendente. Lembrando que essa linha, a linha lilás, no caso, cruzou para cima a linha vermelha aqui. Nós temos ela acontece bem atrasada, né? Então, quando aconteceu esse rompimento, o preço ela estava atrasada em relação ao preço e indicava a continuação de tendência. Então, o trader continua. Então, muita gente vai falar, olha, então eu posso fazer o seguinte, eu vou programar um robô, quando essa linha lilás ficar acima, eu entro comprado, e quando ela virar para baixo, né, eu entro vendido. Não dá certo isso, pessoal. Muita gente quer almoço grátis no mercado, ou seja, quer criar robôzinho fácil, quer criar trade system ou setup fácil. Você não pode usar isso aqui sozinho. Então, você tem as nuvens de Ichimoku do indicador. Bom, o que a gente tem que analisar para considerar é que eu não posso usar nada sozinho e não posso usar nada de maneira automatizada, ou seja, cruzou para baixo eu saio, entro quando cruza para cima a linha lilás e quando ela cruzar para baixo da linha vermelha eu saio. Você não vai conseguir acertar muitas vezes o topo da tendência, não vai conseguir maximizar lucros, vai sair atrasado, vai dar sinal atrasado. Então, o indicador Ichimoku Clouds, ou nuvens de Ichimoku, deve ser usado em conjunto com outras ferramentas. Eu estou explicando aqui as estatísticas e probabilidades do Ichimoku, o melhor que eu achei dele, ou uma das melhores condições técnicas que ele apresenta. Ao mesmo tempo, nenhum trade system eu desenvolvi com ele, nem quero, porque não é meu perfil usar isso aqui. Mas eu sou especialista em identificar padrões de maneira assim, muito minuciosa e rápida. Eu sou bem inteligente para fazer isso, porque são 10 anos analisando o gráfico e estudando padrões. Então, para mim é muito fácil achar esses padrões. E geralmente quando eu faço um vídeo de análise técnica é diferente de quase o que todo mundo fala. Então, se você comparar o meu vídeo de Ichimoku em relação aos outros vídeos de Ichimoku, você vai ver que o que eu falo tem muito mais fundamento do que o que a maioria fala, né? Muita gente fala bobagem, inclusive, sobre o Ichimoku. E realmente é lamentável, né? Porque confunde as pessoas, que é um indicador que ele causa ruído na imagem, causa ruído na interpretação, eu quero dizer, porque fica muita coisa assim na tela. Então eu não gosto de metodologias que sujam um pouco o gráfico, né? Deixa o gráfico um pouco poluído. A palavra-chave aqui é a poluição do gráfico. Mas configurado o Ichimoku dessa maneira, até que dá para interpretar. Então agora a gente vai utilizar, vamos dar um rolê aqui pelo gráfico, no gráfico de 60 minutos, utilizando esses padrões de Ichimoku para a gente tomar decisão, para fazer uma demonstração de como a gente pode estar utilizando ele, certo? Então aqui, por exemplo, o preço estava abaixo das nuvens de Ichimoku, aqui, por exemplo, né? Ó, o preço estava abaixo das nuvens de Ichimoku, então estava abaixo das nuvens de Ichimoku, a tendência de baixa. Vou operar vendido? Não, porque a linha lilás cruzou para cima da linha vermelha. E estatisticamente, e comprovado já, quando a linha lilás fica acima da linha vermelha, a probabilidade é de explodir para cima. Mas está abaixo da linha de Ichimoku, da nuvem de Ichimoku. Então eu tenho uma consolidação de forças, porque indica força para baixo e indica força para cima a linha lilás. Então eu posso entrar vendido aqui, é um pouco perigoso entrar vendido, entrar comprado, né? Então veja que se eu tivesse entrado comprado aqui, com base no cruzamento da linha lilás para cima da linha vermelha, o que teria acontecido aqui?
se eu tivesse comprado aqui, por exemplo, nessa região aqui, por exemplo, e colocado um stop loss aqui, veja que deu violinada, ou seja, se eu tivesse entrado aqui, porque aqui fez padrão de candlestick de alta, fez candle de indefinição e a linha lilás cruzou para cima a linha vermelha. Então, aí, estatisticamente, o que ocorre quando esse movimento sucede? Um movimento explosivo para cima, mas acontece estatisticamente um movimento para baixo significativo e amplo quando o preço está abaixo da nuvem de Ichimoku. Então, eu tenho duas probabilidades, uma contra a outra. Então, é muito provável que consolide ou que dê sinais falsos. Então, aqui, considerando que a linha lilás rompeu para cima a linha vermelha, se eu entrasse comprado aqui nessa região que aconteceu o candle de indefinição, veja que o preço ele fez um topo duplo aqui e fez um pivô de baixa. Ele tentou iniciar uma tendência de baixa exatamente porque o preço está abaixo da nuvem de Ichimoku. Tendência de baixa contra a força altista indicado pelo cruzamento da linha lilás para cima da linha vermelha. Então veja que eu não posso usar uma coisa só, como eu falei. Quando você faz uma análise minuciosa para desenvolver seu setup e envolve nas regras do seu setup de estratégia, que envolve um conjunto de estatísticas e probabilidades detectadas por por alguns indicadores, onde eu tenho que trabalhar quando todos os indicativos de direção e força apontam para a mesma direção, então eu trabalho. Então aqui eu não entraria comprado mesmo a linha lilás cruzando para cima a linha vermelha e mesmo sabendo que a estatística indica que vai explodir para cima. Então eu teria tomado stop aqui e ficou perigoso. Agora, quando o preço ficou acima da nuvem de Ichimoku, a gente sabe que é tendência de alta. A gente tem a linha lilás rompendo para cima a linha vermelha e acima dela. Então aqui eu posso estar fazendo uma operação de compra, né? Eu poderia, inclusive, estar comprando exatamente quando rompeu aqui, eu poderia estar iniciando uma compra aqui, por exemplo. E colocaria o stop em um ponto de suporte. Aqui era um topo, por exemplo, rompeu. Era um topo duplo, uma resistência forte, rompeu. Era uma ex-resistência que virou um suporte, então poderia ter colocado o stop loss aqui. Entrei aqui e o preço subiu. Agora o ponto de saída operacional. Aqui, por exemplo, olha, o preço... Agora, para eu sair da operação utilizando o Ichimoku, nesse exemplo de operação comprada, eu poderia estar saindo quando a linha lilás cruzasse para baixo a linha vermelha, porque a gente sabe que tem probabilidade do preço cair e fazer uma reversão de tendência. Mas veja que a nuvem de Ichimoku, o amarelo, ou seja, o cume superior, que é amarelo, ele está alargado, ou seja, então embora a linha lilás cruze para baixo a linha vermelha, que indica queda, provável queda, existe uma força compradora dentro da nuvem de Ichimoku que indica alargamento, o que significa, como nós já falamos, uma força compradora. Então a gente tem aqui indicativos do alargamento contra o cruzamento de cima para baixo da linha lilás. É tanto que ela voltou para cima, ficou acima. Agora o que a gente viu? A gente viu que a tendência ficou acima da linha vermelha, então tende a continuar a tendência. Mas a gente vê que a força compradora, pelo estreitamento da nuvem de Ichimoku, está enfraquecida. Então a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado nessa região, porque eu posso continuar seguindo tendência, mas eu posso me preparar para sair. Quando tiver qualquer sinal de enfraquecimento adicional e complementar, eu já posso sair da operação, porque a pressão compradora está se exaurindo devido ao estreitamento da nuvem de Ichimoku, embora a linha lilás esteja acima. É tanto que a gente percebe o seguinte: embora a linha lilás esteja acima da linha vermelha, o que indica explosão ascendente, como está estreitando a nuvem, veja que está consolidado. Isso já indica fraqueza. Então eu poderia sair aqui mesmo, né, nessa região, porque já está indicando uma certa fraqueza.
mas a confirmação da fraqueza seria aqui quando a nuvem de Ichimoku está extremamente estreita aqui, até aparecer um pouco do cume inferior um pouquinho destacado, mas está bem fraco, e a linha lilás cruza para baixo a linha vermelha, que indica provável queda. Então eu sairia da operação aqui, ou seja, teria lucrado essa bolada aqui neste exemplo de operação, né? E logo depois que aconteceu da linha lilás cruzar para baixo, em conjunto com o estreitamento da nuvem de Ichimoku, que indicou enfraquecimento da pressão compradora, e temos mais o complemento do cruzamento da linha lilás abaixo da linha vermelha. Daí aqui a gente tem candle, aqui a gente já tinha candles de indefinição sendo estabelecidos aqui, né? A gente vê, ó, aqui a gente tem um padrão muito parecido com a torre de topo, né? E se a gente for analisar o volume aqui, né? O volume, ó, aqui quando começou a torre de topo, a gente tinha um volume bem ascendente. E esse volume ascendente, ele se destaca em relação à maioria dos volumes dos outros candlesticks, que é esse volume aqui que aconteceu. Aqui começou a torre de topo, que é um padrão de candlestick. Então, tem a torre de topo aqui. Depois da torre de topo, a linha lilás cruzou para baixo. Tudo isso já indica a queda. E olha só o estreitamento indicando o enfraquecimento da pressão compradora. Então, aqui é o ponto ideal de saída operacional. Então, vocês perceberam, pessoal? Isso aqui foi um tipo de técnica que você poderia estar utilizando com o Ichimoku. Mas veja que não é... Você não pode ser burro de usar só uma coisa. Ou só... Como muita gente manda, né? Quer criar robozinho para conseguir ganhar no mercado. Como se fosse o almoço grátis, né? Eu vou criar um santo graal aqui baseado em cruzamento, e só um sinalzinho ali, outro aqui, pronto. Não, você tem que fazer uma análise, ter complementos que confirmam um sinal de um indicador, e tudo tem que estar apontando para a mesma direção, certo? Então, sobre o Ichimoku, existem várias técnicas, vários padrões. Eu não posso falar sobre tudo, porque senão o vídeo vai ficar 10, 20 horas aqui. Eu teria que fazer um curso aí, um seminário com muitas horas, mas a dica que eu tenho para dar para ajudar o pessoal que quer tentar criar estratégias com o Ichimoku são esses padrões, essa configuração aqui, repetindo na revisão que vamos demonstrar aqui, tá? 13, 34, 55. E aqui as cores e os respectivos indicadores, ok? Agora vem o alerta sobre o uso da metodologia ensinada para vocês aqui. Embora pareça que ela funcione comprovadamente, ela não funciona comprovadamente. E eu vou mostrar para vocês por quê. Isso é só a ponta do iceberg para um método funcionar. Precisa fazer um backtest, simular no backtest como na realidade, isso existe experiência de anos. Manejo de risco envolve frequência operacional, período de frequência operacional, máximo risco, risco de sobrevivência, qualidade dos sinais do trade system, testar combinação de sinais e qual a melhor combinação de sinais que mais lucra. Tudo isso não foi feito aqui no vídeo. Então, se você usa o método sem ter isso definido, você pode perder dinheiro cedo ou tarde. Testar por um ano com pouco capital e checar a consistência dos ganhos na realidade para aprovar o backtest ou simulação ao vivo. Então, tudo que eu mostrei aqui foi simulações, foram teorias desenvolvidas, estatísticas e probabilidades detectadas, porém, falta tudo isso ser comprovado. Você precisa se testar, provar para si mesmo que você consegue executar o método com perfeição. Isso leva 1 ano no mínimo de teste, com dinheiro real. Então, também tem essa questão. Muitas pessoas compram o meu curso e eles precisam contratar meus sinais Forex porque não conseguem executar o método com perfeição, precisam contratar aulas particulares para conseguir superar os seus erros, identificar os seus erros. Então, o meu método é comprovado. Na descrição do vídeo tem o relatório e o vídeo gerando da conta real, o relatório ao vivo de 130% de lucro em 1,9 anos de trade.
e 60% ao ano com juros compostos, reinvestindo esses 60% ao ano, o cálculo é para 10.999% de lucro em 10 anos. Então é uma metodologia comprovada com ganhos comprovados, mas as pessoas não conseguem executar ela com perfeição mesmo eu ensinando elas, por quê? Tem as barreiras pessoais das pessoas. Não use, portanto, um método ensinado aqui antes de comprová-lo. Em meu site, os meus cursos têm métodos que eu provei e eu os uso há mais de 10 anos no mercado. Não precisa comprar os meus cursos, mas você pode checar lá, são metodologias comprovadas. E para você comprovar uma metodologia, ter tudo isso daqui comprovado, pode levar de 5 a 10 anos. Eu levei 8 anos, George Soros levou 5 anos. Eu consigo ganhar com consistência depois de passar por todas essas provas. O caminho mais fácil é você contratar alguém. Não precisa me contratar mesmo sabendo que os meus métodos funcionam, mas você precisa contratar alguém se você quer resultados mais rápidos, que tenha um método que já funciona e que já é comprovado, e que prova os ganhos ao vivo, com conta real e tudo mais. Esse é o caminho mais fácil para você. Porém, você pode usar esse conhecimento de análise técnica passado para você testar e desenvolver metodologias. Isso eu passo grátis para vocês. Até mais, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, ajudem no crescimento do canal. Até mais.